Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21 e nos versículos de número 8 e 9. Quantos acharam, digam cantando, eu já encontrei. 1 Samuel 21, diz assim a palavra do Senhor. No versículo de número 8 e 9. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste, no vale do Carvalho, eis que ela está aqui. Envolta num pano, atrás do éfode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante. Dama. Deus, a sua palavra foi lida. O Senhor sabe que esse povo não veio me ouvir porque eu não tenho nada para oferecer a eles, se do céu não me for dado. Por isso, Deus, com muita humildade, o Senhor sabe que eu não vim aqui demonstrar conhecimento, nem destilar sabedoria e muito menos me gloriar usando a sua glória. Eu vim aqui para ser um porta-voz da tua palavra. Por isso fala com a gente. Em nome de Jesus. Ensina-nos, exorta-nos, levanta-nos, acalma-nos, responde-nos. Fala com a gente nesse culto tão importante da semana, que é o culto de domingo, o culto da primícia. Para que a nossa semana esteja repleta da tua presença. É o que eu oro e te agradeço. Os que acreditam, digam. A Bíblia não diz exatamente quantos anos durou a perseguição de Davi, mas tudo indica que foram aproximadamente cerca de 8 a 10 anos. Isso aqui não é só um número. É uma fase longa, pesada, que mexe muito com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa fé. Porque Davi, ele era muito jovem quando isso aconteceu, principalmente quando foi escolhido por Deus e ungido por Samuel. Ele tinha tudo para viver uma vida tranquila depois disso, depois da unção. Mas foi exatamente o contrário. A escolha de Deus o colocou em um lugar aonde automaticamente ele recebeu um alvo nas costas. Saul começou a persegui-lo como se fosse um inimigo. E a verdade é que Davi não estava fugindo porque fez alguma coisa de errado. Davi estava fugindo porque ele simplesmente estava fazendo aquilo que é certo. Porque foi escolhido. Foram anos difíceis.
Davi dormiu em cavernas, viveu escondido, passou necessidade financeira e necessidade de alimentos, longe da família, dependendo da ajuda de outras pessoas para sobreviver. E tudo isso porque ele carregava uma promessa muito grande dentro dele, só que a realidade era totalmente diferente da sua promessa. Eu queria que você, dentro de uma linguagem de observação, não percebesse se isso não parece muito com a nossa vida. Existem fases que a gente não está vivendo. Existem fases que a gente está sobrevivendo. Existem momentos que a gente não enfrenta nada na vida. A gente foge. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque nem toda fuga é fraqueza. Eu vou repetir isso aqui. Nem toda fuga é fraqueza. Às vezes fugir é sabedoria. É entender que ficar vai te destruir. Então, se você entender isso, você sai quando é necessário. E Davi fugiu para que ele não perdesse quem ele era. A Bíblia fala que tem tempo para tudo. E tem hora que o melhor é sair. Se afastar, se esconder, até que a tempestade passe. Davi entendeu isso. Ele não tentou brigar com Saul a qualquer custo. Ele não quis provar nada para ninguém. Ele só queria continuar vivo porque sabia que a promessa ainda estava de pé. E aqui entra um momento muito forte da história, porque quando Davi chega em Nob, que é o contexto do texto que nós lemos, a cidade do sacerdote, ali ele não encontra um exército para lutar por ele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele não encontra algo simples. Ele não encontra um exército para lutar por ele. Ele encontra algo simples, mas algo poderoso. Ele encontra um pedaço de pão e uma espada. O pão mata a fome dele. A espada de Golias estava ali exatamente para o fazer lembrar daquilo que Deus o transformou e o prometeu. Era como se Deus estivesse dizendo: você não deixou. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui, mas eu quero que você abra os seus olhos, o seu coração. É como se Deus estivesse gritando no ouvido de Davi: você não deixou de ser escolhido só porque está fugindo. E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos perguntamos primeiramente a nós mesmos e automaticamente nos dirigimos a Deus: onde foi parar tudo aquilo que Deus falou comigo? Onde? A verdade é que não sumiu. A verdade é que aquilo que Deus te prometeu não sumiu. Pode até estar pausado, mas está sendo preparado. A fuga de Davi não cancelou o futuro dele, gente. Pelo contrário, o preparou para o seu futuro. Então, se hoje você está enfrentando um momento de fuga, de silêncio,
de aperto, não se desespere. Você não está perdido. Você só está sendo protegido. Porque existem algumas fugas na vida que não é covardia, é proteção de Deus. Eu estou todo arrepiado aqui. Escapa-te por tua vida. Como diz o carioca, mete o pé. Porque o importante não é você querer mostrar para as pessoas que está bem, porque como terapeuta agora eu digo para você, nós estamos vivendo um momento muito delicado da sociedade, aonde as pessoas, por causa da síndrome da autoafirmação, que é o quê? É ter que postar coisas positivas para ter curtida, like, comentário, mas quanto mais nós temos vida na rede social, a gente deixa de ter vida social. Então, isso aí não é o seu fim, não, gente. Tem uma frase que eu sempre digo, que o meu momento não define a minha história. O seu momento não define a sua história. Você não está perdido. Você só está sendo protegido. O que você está vivendo aí é só um lugar de passagem. Porque no final de tudo, pastor Lorival sempre diz isso para mim, negão, ele me fala com muito carinho, negão, meu negão, não é como se começa, é como se termina. Porque no final o que importa não é quanto tempo você ficou fugindo, gente. É quem você se tornou durante esse tempo. Existem aqui algumas verdades dentro desse texto que eu quero, com os irmãos, trazer para a sua apreciação, porque o verso de número 2, se você puder acompanhar aí na televisão, só para você acompanhar. Olha o que o verso número 2 diz quando Davi chega para o sacerdote. O verso número 2 diz assim: e disse Davi ao sacerdote: o rei me encomendou um negócio e me disse que ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Se você observar aqui, é uma linguagem como se fosse um enigma. E eu lendo esse versículo, Deus conversando com Jesus, Deus falou assim para mim assim. Eu perguntei, por que Davi não contou para o sacerdote que estava fugindo do rei? Aí Deus falou assim para mim assim, anota essa frase, porque nem todos estão preparados para ouvir a verdade. Davi não contou, Davi não estava mentindo, ele estava apenas omitindo uma verdade, porque ele sabia que o sacerdote não estava preparado para ouvi-la. E é isso que você precisa entender. Nem todo mundo aguenta ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Davi entendeu isso quando chegou em Nob. Ele não contou tudo, ele filtrou. E filtrar não é covardia, filtrar é discernimento. O que você precisa parar é de romantizar
a transparência com qualquer pessoa. Nem todo mundo é maduro o suficiente e nem todo mundo tem um coração seguro. Tem gente que ama a Deus, mas não tem estrutura emocional para lidar com o seu processo. E quando a pessoa não entende, ela distorce. E quando distorce, contamina. E quando contamina, pode atrasar aquilo que Deus está construindo em você. Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus. Quando a gente não entende, a gente distorce. E quando alguém distorce, contamina. E quando contamina, atrasa o que Deus está construindo em você. Isso aqui não é sobre esconder pecado ou viver de aparência. É sobre proteger algo que ainda está em formação. Nem toda a verdade precisa ser exposta antes do tempo. Existem coisas que, se for ditas cedo demais, destroem antes de nascer. E seja honesto consigo mesmo, mas seja alguém sábio. Nem todo mundo precisa saber, nem todo mundo merece acesso. O que Deus te revelou é uma semente e não uma vitrine. Então aprenda a se calar na hora certa, porque o silêncio muitas vezes não é uma omissão, é uma estratégia. Quem fala tudo perde o controle da vida. Mas quem guarda preserva o seu futuro. Aí o verso de número 6, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Olha o que, eu quero que você leia comigo no 3, vamos ler no 3, isso aqui é lindo demais, apenas a parte A, tá? Até a vírgula, e beleza, vamos lá no 3? 1, 2, 3. Vai, gente. Não, perdão. Até o pão. Porque aqui está... Não, é o verso de número 6. Aí está abreviado. Isso. Vamos lá. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado. Vamos lá no 3? Vamos? 1, 2, 3. Olha aqui. Ele não contou tudo para o sacerdote, mas contou que estava com fome. O sacerdote chegou para ele e lhe deu o pão sagrado. E aqui está a segunda verdade. É que em tempos de guerra, ninguém se sustenta com alimento comum. Eu vou repetir isso aqui. Em tempos de guerra, ninguém se sustenta com alimentos comuns. Ei, você não vai sobreviver a uma guerra espiritual vivendo uma rotina rasa. Davi chegou em Nob com fome. E não era hora de comida comum, era hora de pão sagrado. E isso confronta a gente porque muita gente quer vencer batalhas grandes vivendo coisas pequenas, uma fé superficial, uma oração ocasional, uma leitura rápida quando dá tempo. Isso não sustenta ninguém em tempos de pressão. Sabe por quê? Porque guerra, eu estou falando de guerra. Guerra exige outra
outro nível. Você não vence dias difíceis com a mesma alimentação espiritual de dias confortáveis. Não dá. Se a batalha é incomum, o alimento também precisa ser. Foi por isso que Deus levou Davi até Nob. Não era só para matar a fome física, era para sustentar a alma dele. E aqui entra algo muito prático, muito prático. Ou você, meu Deus do céu, ou você decide se alimentar do que Deus está liberando, ou você vai enfraquecer no meio do caminho. O que a Bíblia diz? Em João 8, o que Jesus disse? Que quem come do pão que ele dá não morre. Eu vou repetir isso aqui. O que Jesus diz? Quem come do pão que ele dá não morre. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Isso não é poesia, gente. Isso é sobrevivência. Para de tentar viver de restos espirituais. Vamos falar uma verdade aqui? Falando de programação mental, a gente se acostuma com o cotidiano. Para você ver, os nossos cultos, quando Deus não nos visita, são as mesmas coisas. A gente chega, tira meia hora de oração, daqui a pouco levanta, canta os hinos da harpa, daqui a pouco o ministério de louvor, não é? Por assim dizer, canta alguns louvores, daqui a pouco o pastor pega, lê a mensagem, a palavra é introdutória, e aí os grupos cantam, daqui a pouco chega a parte da oferta, a mensagem, daqui a pouco acaba o culto e a gente vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Que a gente acostumou com o sagrado. A gente está acostumado. Por isso, quando alguém faz chocarrice com a presença de Deus, a gente ri, a gente acha bonito. Quando a gente vê alguma besteira que denigre a imagem de Deus na rede social, a gente curte, até compartilha no grupo da família. Por quê? Porque a gente está acostumado com o sagrado. A gente precisa parar de se alimentar daquilo que é comum. Deus já colocou diante de você o alimento para esse tempo certo. E se você quer permanecer de pé, coma o que vem do altar. Eu vou falar de novo. Coma o que vem do altar, não aquilo que vem de costume. Eu sei que o básico funciona, arroz com feijão todos os dias é o que nos alimenta, mas às vezes o que nos dá força e imunidade alta é um mocotó, é algo pesado. Então coma o que vem do altar. Aí quer brigar contra o pecado, contra as coisas, se está fraco. Verso de número 9, já estou caminhando para o final. Verso de número 9, olha o que o verso de número 9 disse. E disse o sacerdote, ele perguntou se existia alguma espada ou alguma arma de guerra para ele usar. O sacerdote diz assim: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, está aqui.
Gente, existe uma coisa chamada gatilho emocional. O gatilho emocional, ele é ativado quando você vê uma peça de roupa, um utensílio, ou sente um perfume. Gatilho emocional. Quando Davi olha para aquela espada, automaticamente, eu estou todo arrepiado aqui, automaticamente o gatilho emocional dele o faz lembrar do que aconteceu. Que com uma pedra e uma funda, ele tonteou o gigante e pegou a espada e o matou. E a terceira verdade desse texto é essa: o seu problema de hoje não é maior do que as vitórias que você já viveu. Eu vou repetir isso aqui. O seu problema de hoje não é maior do que as vitórias que você já viveu. Eu vou repetir mais uma vez para você gravar isso, porque com o tempo a gente vai relaxando, não é? A gente vai se tornando monótono, achando que não é capaz. Mas o que você precisa entender é que o seu problema de hoje não é maior do que as vitórias que você já viveu, ou maior do que as batalhas que você já viveu. O tamanho do seu problema não define o seu fim. A sua memória define. Davi estava fugindo, cansado, pressionado, mas quando colocaram a espada de Golias na mão dele, algo reacendeu aqui dentro. Não era só uma arma, era um lembrete. Aquela espada estava dizendo para Davi: você já venceu coisa muito pior. Eu vou repetir porque Deus está falando com gente aqui. Você já venceu coisa muito pior. E aqui vem algo que nos confronta, porque o problema não é a luta de hoje, é o nosso esquecimento. Tem gente paralisada não porque Deus parou de agir, mas porque deixou de lembrar do que Ele já fez. Você está olhando para a pressão como se fosse algo maior do que a sua vida. Não é. Ei, você já enfrentou gigantes maiores e já saiu vivo. Só que o problema é que agora, no meio de tanta correria, de medo e de cansaço, você esqueceu. E esquecer enfraquece. É por isso que a Bíblia diz que quando Jeremias viu os destroços de Jerusalém, ele disse: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, como terapeuta eu ensino isso para as pessoas. Se afasta de coisas que te fazem mal. Isso não é uma frase bonita, é estratégia de sobrevivência emocional e espiritual, porque quando você se afasta de coisas que te fazem mal, você começa a lembrar das coisas que Deus já fez, e aí a sua fé começa a se levantar, aí a coragem ela começa a voltar, aí a nossa mente se alinha. Então você precisa parar de alimentar o seu medo e começar a alimentar a sua memória. O que você está enfrentando hoje não é maior do que aquilo que Deus já te ajudou a vencer no passado. Última verdade do texto. Está aqui a espada de Golias. Tinha outra espada, gente? Não, desse jeito aí não tinha espada, não tinha sacerdote, tinha nada. Tinha outra espada, gente? Olha o que Davi diz no último verso. Cadê? E disse Davi: não há outra semelhante. A quarta verdade dentro desse texto é: aprenda a usar as armas que você tem.
Aqui vai uma verdade de Deus necessária. Guarde essa frase. Se quiser, poste ela para você não se esquecer. Quem não aprende a improvisar não permanece de pé. Eu vou repetir isso. Quem não aprende a improvisar não permanece de pé. Sabe por quê? Porque a vida não avisa, a vida não prepara cenário, a vida não pede licença. Ou você se adapta, ou você fica para trás. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Davi estava em fuga, sem recursos, sem estrutura, sem um plano perfeito, e quando ofereceram a espada de Golias, ele não rejeitou. Ele não disse: não é do meu estilo, não é confortável, não combina comigo, não. Ele reconheceu que aquilo era uma provisão, e esse é o ponto que precisa nos confrontar, porque tem gente travada, porque despreza aquilo que Deus está colocando na sua mão, fica esperando condições favoráveis, ferramentas perfeitas, cenários ideais, enquanto isso vai perdendo tempo e oportunidade. Davi usou o que estava disponível para ele, e foi isso que o manteve vivo. Você precisa botar isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Nem sempre Deus vai te dar algo novo. Muitas vezes Ele vai te ensinar a valorizar e usar melhor aquilo que já está nas suas mãos. Pare de reclamar daquilo que falta e começa a usar aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque a vida exige movimento, e quem espera demais fica parado e é passado para frente, para trás. Quem usa o que tem avança. Talvez o que você precisa para chegar na próxima fase da sua vida não está longe, não está escondido. Olha aqui para mim, aqui, ó. Está aí, faz assim com sua mão e diga comigo: tudo que eu preciso está aqui. Fecha. Eu sei que nós estamos na Assembleia de Deus, mas eu queria que você fosse profeta e profetiza para alguém e dissesse com um sorriso no rosto: aprenda a usar as armas que você tem. Aprenda a usar as armas que você tem. Se não tem Nescau para fazer brigadeiro, faz com achocolatado. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus. Encerra agora. Meio às guerras. Encerra agora. Olha o verso de número 9. O verso de número 9, eu quero ler ele todo. Encerra agora. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano, por detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. Senão aquela. Senão aquela. Quando Davi olhou, ele ficou abismado e diz assim: me dá ela, porque não existe outra semelhante a essa. Davi, ele tem aqui uma visão atemporal. O que é isso? Ele traz o passado e o futuro para o seu presente e começa a imaginar que se Deus trouxe para o seu presente algo que aconteceu no passado, é porque Ele teria muito mais no seu futuro. E a última lição desse texto é essa:
nada se compara com aquilo que Deus tem reservado. Eu vou repetir: nada se compara com aquilo que Deus tem reservado. Olha com atenção o que Davi disse: não há outra semelhante. E isso não foi exagero, foi uma revelação. Ele nunca imaginaria que a espada de Golias estaria guardada dentro do santuário. Aquilo foi inesperado, foi uma surpresa de Deus. E aqui vai um ponto que te confronta. Você está limitando o que Deus pode fazer só porque enxerga apenas o que está diante dos seus olhos. Davi estava fugindo para salvar a própria vida, cansado, pressionado, sem saber o dia de amanhã, e mesmo assim Deus já tinha preparado algo único para ele. E isso daqui não é jargão de pregador e nem palavra para arrancar glória a Deus seu. Deus já tinha preparado algo único para ele, algo que ele não pediu, algo que ele não planejou, algo que ele não imaginou. E é isso que você precisa entender. O seu momento não define e não anula aquilo que Deus já reservou. Você pode estar em fuga, em crise, em aperto, mas Deus não parou de preparar coisas grandes para você. E não são coisas comuns, não são coisas substituíveis. Não existe nada parecido com aquilo que Deus está guardando para você. Por as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus tem reservado. Se coloca de pé. Mi maior. Vocês me ajudam. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. Eu encerro agora. É tão bom estar sorrindo quando tu se você quiser fechar os olhos agora e conversar com Deus, antes de eu orar por você. E antes dessa oração eu queria saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida aos caminhos do Senhor. Quem sabe você entrou aqui e se desviou dos planos de Deus por conta das coisas na vida, mas Deus está aqui para te mostrar e te dizer: o que você viveu hoje, ou o que você está vivendo, não é maior do que as batalhas que eu já te ajudei a enfrentar. Sai do seu lugar. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer aceitar Jesus Cristo, onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus?
Se não tem, que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Guarda essa palavra na tábua do seu coração. Não existe nada igual ao que Deus tem reservado para você. Bendito Deus, eu apresento os teus filhos, Pai. Em o nome de Jesus, manifesta-lhes o seu poder. O Senhor sabe que eu não prego para emocionar ninguém. Eu já passei dessa época. Eu prego para ensinar a sua palavra e para trazer a lume à nossa mente os seus desejos e as suas vontades. Por isso abençoa a vida dos teus filhos, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Olha aqui no 3, olha aqui para mim. No 3 você vai dizer essa frase. E essa frase é para você se lembrar de tudo aquilo que foi dito aqui. Tá bom? Se você esqueceu algumas coisas que eu disse, mas ao falar essa frase, você vai se lembrar. Nada se compara ao que Deus tem reservado. Vamos lá no 3? Vamos? Mas não diga porque eu estou te pedindo, não. Diga porque a sua vida depende disso. Nada se compara ao que Deus tem reservado. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mais uma vez.